vocês entenderem a profundidade do processo, a responsabilidade do processo, isso está acontecendo o tempo todo. Por isso que aquelas palestras que o povo não está levando muito a sério o que eu venho falando, sobre a questão da vibração, sobre estar atento à sua vibração, aquilo que vem de dentro, esteja atento, não importa quem você foi, o que deixou de ser, com quem você se relacionou, o que aconteceu, não interessa. É agora, aquilo que vem de dentro, aquilo que está vindo lá do fundo da sua alma, é a energia que você precisa trabalhar. E é aí onde é que a cura pode acontecer. Força de vontade, determinação, e sempre a gente vai estar lidando nesse momento que a gente está vivendo, crucial do planeta, a gente vai lidar com energias muito mais fortes do que a gente, inclusive para o mal. E o que a gente faz? Qual é o maior poder que existe? Acima de tudo, Deus. E abaixo dele, nessa terra, ninguém pode mais que Jesus. Ninguém pode mais que Jesus. Quando ele esteve diante, eu esqueci de falar, a gente semana passada falando sobre julgação, e eu até estou para postar esse vídeo lá, eu esqueci de falar desse caso, ó, mas eu falo para vocês. Quando Jesus estava andando e viu um homem que estava há muito tempo possuído por entidades do mal, que atacava pessoas, era muito violento e tal, que Jesus não falou nada, ele só se aproximou por causa da sua hierarquia, a luz, a sua aura, o seu poder, o seu magnetismo irradiador. O Espírito reconhecido logo, isso está na Bíblia, você vai ler lá nos Evangelhos, você vai ver. Ele olha, o Espírito para assim e diz: que tu queres, Filho de Deus? Que quer de nós, Filho de Deus? Reconheceu o poder de Jesus. E aí ele diz que nós somos legião, porque nós somos muitos. Estava lá como um espírito possesso, o rapaz. E aí ele manda o espírito embora, o espírito vai embora. Aí nasce aquela mitologia, que aquilo ali é uma mitologia, que vinha passando uma nave de 2.000 porcos, e esses espíritos pediram que Jesus jogasse, que eles pudessem ir para os porcos, e eles foram para os porcos, e os porcos caíram do penhasco e morreram todos afogados. Vocês acreditam nisso? Você acredita nisso? Foi bem representado. Pois é, mas raciocina, vamos pensar. Entendeu? Usa tic-tac. É porque Usa tic-tac. Hoje o porco é imundo, né? É aí onde é que está. Se o porco é uma carne impura para os hebreus, eles não comem, quem é que está com uma manada de 2.000 porcos, alimentando 2.000 porcos, que só vai dar prejuízo? Me diga. Não é nem da Índia que as vacas ficam assim. Né? Entendeu? Onde você vai encontrar 2.000 porcos ali na Galileia? Não vai fazer nada. Não tem o que fazer. Só fazendo lama. É que nem cagando, comendo sua bexiga. É que nem o nordestino tem uma criação de bambu e jumento, né? Porque jumento não serve para... Ainda trabalha, mas para comer não. Pois é. Por isso que eu digo, usem um raciocínio. Estudem a Bíblia, mas usem um raciocínio. Aprendam o Espiritismo, estude tudo que o Espiritismo tem para nos dar, a doutrina espírita tem para nos dar. Pegue aquilo e raciocine. Eu estou usando apenas um raciocínio sociológico. Mas a Bíblia já foi transcrita, né? Muitas vezes o povo coloca o que quer. Aí agora vamos analisar por um outro ponto. A gente analisou agora no aspecto socioeconômico. Não, sociocultural. Agora nós vamos analisar pelo aspecto espiritual e econômico. Jesus, um espírito que veio pregar o bem, o amor, que veio ensinar que tudo que você quer que aconteça a si, faça ao outro, ele ia causar o prejuízo de 2.000 porcos, mesmo que fosse admitida a possibilidade de reproduzir. Você acha que Jesus ia causar um prejuízo de 2.000 porcos para alguém? Você acha que Jesus ia causar um prejuízo desse? Entendeu? Mas além de porque Jesus gosta dos animais, eu jamais imaginaria que Jesus maltratando isso. Pronto, outro ponto que eu não tinha nem analisado, mas exatamente o aspecto do espírito evoluído. Você acha que, e a gente sabendo hoje, com o nosso conhecimento tão pequenino do espiritismo, a gente sabe que corpo não é nada, que o espírito vai independente do corpo. Para que eles tinham que ir para aquele? E aí onde nasce? Aí daí onde é que nasce essa história de espírito de porco?
É daí onde nasce essa história. Então, gente, é isso. Então, para finalizar essa parte aqui, que eu vou deixar vocês perguntarem coisas para a gente ir respondendo nesses minutos finais. Então, entendeu? Então, o processo de reencarnatório, aquele bebê passou por aquela dificuldade porque ele trazia aquilo na alma, como foi até a pergunta que a Adria fez sobre uma criança que foi violentada com 1 ano e meio, com 6 anos era uma agressividade muito grande, lembra? É o mesmo princípio. Isso, de um mesmo princípio traz do passado. Então, para finalizar, para você entender como a vibração ela pode ser mudada e ela é mudada, eu vou contar uma história rapidamente e deixar para vocês perguntarem e participarem. Tinha justamente um homem que ele era um produtor de cana-de-açúcar aqui no Brasil há uns 200 anos atrás. Ele produzia cana-de-açúcar para fazer, ele tinha um engenho para fazer açúcar. E na época dos escravos, e aí ele pegou um dos seus escravos chupando cana, uma cana. E ele, possesso, tomado de ira, foi castigar aquele homem, que titulou de escravo, e colocou a mão dele naquele moinho, que era aquele moinho antigo, que era movido a jumento, que ele ficava rodando assim, né? Ele ficava rodando assim, e no meio ficava 2 togas de madeira fazendo assim, que era onde moía a cana, para tirar o caldo. Isso, exatamente. E aí ele enfiou a mão do cara lá, esmagou a mão do cara. Naquela época não existia penicilina, naquela época não existia nada, aí infeccionou, morreu o cara morreu. E aí passou um tempo, esse homem muito perturbado, muito torturado, desencarnou também. E foi sofrer horrores nas regiões umbralinas. O senhor de escravo, né? O senhor do engenho. Mas ele passou o tempo, ele se melhorou, foi resgatado, aí foi se esclarecendo numa colônia espiritual, se arrependeu, se modificou, e aí veio a reencarnação para mudar essa energia. E ele veio, aí sim, porque ele pediu e foi programado que numa etapa da vida dele aconteceria um acidente e que ele perderia o braço. Isso porque ele pediu. Que é a história de quando você olha para o motivo de escândalo, arranca, o espírito tem a possibilidade de pedir isso. Então pronto, dentro da programação eu quero quitar esse débito, eu quero que perca o braço, eu vou perder o braço porque eu fiz aquele irmão perder o braço. Beleza? Está confirmado, tal, nasceu, ele era um homem rico da outra vida, aí nessa vida ele veio como um homem de recursos bem humildes, ele era um metalúrgico, batalhava muito para sobreviver, tinha um carrinho lá, uma casinha com muito sacrifício. Mas aí ele começou a ajudar as pessoas, tinha alguém que precisava ir no médico, ele dava carona, levava para o médico, alguém precisava de uma ajuda, ele dava uma cesta básica, começou a frequentar o centro espírita, se modificou, começou a ajudar tantas pessoas que as pessoas o amavam e oravam por ele. E ele por si só se modificou. Chegou o período aprazado para que o acidente de trabalho decepasse o seu braço. E o acidente aconteceu. E ele perdeu a ponta do dedo. Ele não perdeu o braço. Aquilo que havia sido pedido e o débito que tinha, o amor diluiu. Então, por isso que eu digo e continuo dizendo, ninguém vem aqui para sofrer. A gente vem aqui para ressignificar, para modificar. Só que se a gente não tem a força moral, é onde é que a gente precisa ter muito. Eu digo, a dependência dos pais na primeira infância, ela é de uma necessidade que não tem como explicar. Os traumas, né? Muitos traumas. E os traumas nascem da infância. Só que a gente também não pode julgar os nossos pais, porque eles deram o melhor que tiveram. Se a gente for começar a condenar os nossos pais, a gente vai entrar num ciclo, numa espiral sem fim. Se a gente começar a condenar nossos pais. Porque se você foi, eu tinha trauma em relação à mamãe, um efeito da minha infância, uma surra que eu levei, eu não perdoei. Durante a minha vida inteira eu trouxe, engraçado, e depois eu conto para vocês, eu tive uma experiência, um tratamento psicológico com psicólogo espiritual sozinho em casa. Eu fui sendo conduzido, a intuição vindo e eu fazendo, e a condução do pensamento que vai conduzindo a programação, a reprogramação, ressignificação, vinha na minha mente e eu vinha fazendo. E depois eu fui uma vez fazer com uma terapeuta mesmo, que ela fez, foi o que o Espírito fez comigo. Então, isso acontece, quando a gente está preparado e quer fazer isso. E foi quando eu comecei a trabalhar o perdão com minha mãe. Aí, o que acontece? Eu trouxe aquela culpa.
E aí, nessa experiência, depois eu tiro a oportunidade para contar, quando... Vocês querem que eu conte agora? É rapidinho. Pronto. A gente tem poucos minutos, mas o pessoal demora também um pouquinho, vamos dar bem. Enfim, quando eu era criança, mamãe me deu uma surra muito forte. Uma surra muito grande. Eu era bem pequenininho, eu era bem magrinho, pequenininho, de 5 anos de idade. E essa surra me marcou muito. Doeu muito, não só fisicamente, mas na alma. Mas fisicamente ficaram os hematomas, né? E aí, a mãe pede, ela se arrependeu na mesma hora ali. Pronto, o que aconteceu ali foi o que eu acabei de explicar com a criança que tinha Down. Ela tinha aquela vibração, ela se sintonizou com a minha vibração de violência. E aquilo explodiu. E sem contar o processo obsessivo. E ela explodiu e descontou. Ela se arrependeu no mesmo minuto, na mesma hora, depois que me espancou, se arrependeu, chorava copiosamente, dolorosamente, amargamente. E ela pediu, porque eu também estava chorando, saindo catarro, ela pediu para me limpar no banheiro, limpei e voltei. Coisa de menino, né? Ectoplasma, catarro, minha filha, catarro é ectoplasma, viu? Ectoplasma materializado, porque energia pesada, densa, quando a gente chora, o ectoplasma que sai na coriza, ela está aliviando aquelas energias pútridas que eu falei que fica impregnada no perispírito. Então, ali é uma forma de limpar. Quem não chora se ferra, já ouviu falar? Então, aí pronto, ela me chama, me abraça, bora gente, ela me chama, ela me abraça, pede perdão. Aí a criança diz, não mamãe, tudo bem, perdoa. Só que ficou arquivado. E aí os estudos que eu estou fazendo, o espírito vai em cima, ele disse, esse trauma que fica ali, vai se manifestar na adolescência, é incrível, vai chegar na adolescência, vem a revolta. Mas é normal. Aí vem, explode, e aí você não perdoa, você condena, aí a sua vida desanda. Porque quando você não aceita, não ama, não acolhe, não honra seu pai e sua mãe, isso é tão certo, tão profundo e tão importante que senão não teria vindo como uma das leis dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. E ratificado por Jesus, honrar pai e mãe. Isso é constelação familiar. Se você está mal com seu pai e com sua mãe, pode ver, vida emocional, relacionamento, financeira, tudo é uma droga. O pai e a mãe não são o pai. Não cabe a você julgar. Não cabe a nós julgar. O honrar, sim. Depois a gente vai conversar sobre isso. As atitudes que a pessoa fez de ruim é dele, mas ele que deu a vida. Você não precisa. Então você está dizendo que honrar pai e mãe biológico, não aquele que cria. Também, os dois. Os dois. Se ela criou é porque já era dela algum. Certo, mas vamos lá, a gente abre esse espaço para depois. Concluindo aqui. E aí eu, muitas vezes aí eu senti a necessidade que comecei a entrar no espiritismo, isso foi em 2009, e tal, eu trabalhava o perdão, assistia fazendo palestra, perdão, e vira e mexe tinha alguma coisa aqui dentro em relação à minha mãe, que minha mãe já desencarnou faz tempo já. E aí eu pensando comigo, rapaz, aí eu já tinha estudado Luz e Rei, conhecia algumas coisas, sabe, eu vou fazer uma experiência qualquer. Eu morava só nessa época, como hoje. Aí eu deitei na sala, comecei a respirar, deitado no chão, respirando, entrando em relaxamento, estado profundo de relaxamento. E aí, porque eu queria colocar a prova, eu estou perdoado, perdoei minha mãe, perdoei minha mãe, tá tudo bem com minha mãe. Tudo bem, eu estou estudando doutrina espírita, estou tudo bem. Aí eu fui colocar a prova, aí meditei, fiz o relaxamento e revivi, voltei à cena. Relembrei aquele procedimento da transpessoal. E eu nunca estudei isso, eu não sabia nem para onde ia, só intuitivamente. E aí, estou dizendo que já fui psicótico em outras vidas? E aí, quando eu comecei a reviver, lembrando dos detalhes, o ambiente, a sala, o lugar, o sofá, ela, tudo. Aí o coração explodiu, o sangue ficou, a respiração ofegante, e a raiva e o ódio surgiu de novo, com tudo assim. Aí eu falei, rapaz, não tem nada resolvido aqui não, tá tudo aqui. E aí relaxando, aí começaram a conduzir psicologicamente. Relaxa, respira, continua respirando. Agora imagine sua mãe uma criança, você mentalizar sua mãe uma criança, que ela também é uma criança que necessita de amparo. Aí agora relembre seu avô, aí ela vai me lembrar do meu avô, que eu lembro um pouco da história. Como era o contexto do meu avô com meus tios? Minha mãe era adorada por meu avô, mas meu avô era daqueles durão. Ele pegava e espancava meus tios como jumento. E minha mãe assistia aquilo. Então aí o que acontece? Qual foi o referencial dela? E aí você, aí você vai conseguindo entender
E é onde você começa a ressignificar. Aí agora, se imagine criança abraçando, aquela história toda. Putz, depois que eu terminei, olha, 10% do processo já tinha melhorado. É interessante, é o mesmo. No vídeo que você me deu, né, do Paulo Franco, sobre perdão, ele diz que perdão não é esquecer. Isso, porque o esquecimento não acontece. Perdão é você não querer o mal a quem te fez alguma maldade. Sim. Então, não era para você esquecer, não tem como esquecer. Eu não disse esquecer, mas eu não quis esquecer. Você não entendeu o que eu quis dizer? Eu disse que eu coloquei à prova se o meu perdão, se eu tinha. O perdão é. Deixa eu explicar o que é perdão. Porque eu tenho. Perdão é você não desejar mal. Não, não é isso. Você sabe o que é perdão? Eu vou lhe dizer o que é perdão. Perdão é eu dar um tapa nele e ele ficar com raiva, ficou magoado, porque ele está condoído com aquela lembrança, vai lembrar a raiva, vai lembrar a dor. Perdão é você desvincular o emocional da lembrança, é você lembrar daquele fato e não doer. Isso é perdão, não é você não desejar o mal, porque você pode não desejar o mal à sua mãe, mas lá dentro a dor está presente, então você não perdoou. Você não desejar porque moralmente não se faz isso. Isso, né? entendeu? É esse o internamente. Exatamente, o perdão é você entender que aquela situação aconteceu, a pessoa deu o melhor que ela pôde dar, foi só o que ela pôde dar, não aconteceu porque eu sou vítima, eu tinha uma vinculação energética que permitiu que aquilo acontecesse, e agora não me dói mais. É o trabalho de você desvincular essa carga emocional. É você lembrar que alguém no passado lhe fez um mal, na adolescência, na juventude, alguma coisa que me magoou muito, mas hoje eu me lembro, não dói mais. Isso é o perdão, porque eu vou lá atrás, eu lembro, eu puxo da memória, eu lembro, dói, não dói, perdoei, doeu, não perdoou. Então, essa é a situação. Eu acho que só foi isso que faltou o Edivaldo Franco falar, mas o resto Ele falou o que eu falei. pronto, mas é questão, então, mas a questão do não querer é externo. Não querer mal para outra pessoa é externo. E aqui dentro? Ele até falou, e ele falou disso. Ele disse o quê? A pessoa disse alguma coisa e você vai me perdoar. Não estou pronto para eu preciso digerir isso. Digerir isso que ele fala é essa história de justamente você ressignificar e aquela situação não doer mais. Isso leva tempo. Não é você não desejar o mal, não é você não dar o troco, não é você esquecer. Isso Augusto Cury fala, e a neurociência vem comprovar, que tudo que é arquivado, a lembrança, a pessoa só perde a lembrança quando acontece o acidente, perde massa cefálica, ou entra no Alzheimer brabo. Do contrário, a lembrança está lá. Então a questão não é a lembrança, a questão é o emocional, e foi o que eu fiz. Então quando eu fui reviver o fato, é que eu coloquei a prova, porque intelectualmente eu estava dizendo que eu tinha perdoado. Mas aqui dentro, estava lá dentro, muito arquivado, e não era nas camadas superficiais, não, na camada mais profunda do meu subconsciente. Olha, falando, parece psicótico falando, né? E aí o que acontece? Lembrando que eu sou Ele vai fazer essa. o que a gente não faz com as crianças, né? Isso. A gente manda abraçar, abraça o seu amiguinho, não sei o quê. Às vezes a criança está magoada, levou uma mordida, e você fala, abraça seu amiguinho, não sei o quê. Isso não é malvadeza? É aí onde é que está. Por quê? Primeiro, a gente diz que... Tempo, a criança dela digerir. Isso, perfeito. Sabe por quê? Nós somos educadores de corpos. Nós somos educadores de corpos. Nós não educamos o espírito. Porque a gente dá a criança. Não é uma criança. É um espírito milenar. Então, o que acontece? Você vai deixar aquela animosidade presente? Não. Você observa que a criança, pelo fato de ter o esquecimento do passado intelectual, apesar de ter as vibrações, ela por si só, muito mais facilmente, ela digere isso. Então o que você faz? Dá um tempo, deixa ali, separa, daqui a pouco, elas por si só. E é o verdadeiro perdão que Edivaldo Franco fala. Eu não preciso dizer que te perdoei, daqui a pouco estou convivendo com você numa boa, lembra que ele falou? Meu pai e minha mãe me amarravam quando eu brigava com meu irmão. Eles me amarravam. Com eles? Não, com meu irmão. E a gente queria se matar, né? Ainda tem que dar beijo. E eu estou dizendo que os meus pais me colocavam no meu quarto e no meu irmão. Quando a gente estivesse preparado para pedir desculpa, Então ela tá certa. a gente saía do quarto e ia conversar. Mas a gente passava tarde lá. Repensando. Mas olha, é aquilo que eu estou dizendo, não adianta a gente condenar nossos pais, eles deram o que eles aprenderam. Entende? Nós que estamos, olha, a gente faz curso de psicopatia nas universidades,
né? A gente faz curso de psicopsicopatia, né? A gente faz esse curso todo, né? Exatamente, a gente vai para a doutrina espírita, estuda, não sei o quê. E na hora de botar em prática, a gente está cometendo os mesmos erros dos nossos pais. E aí? Um pai faz o que aprendeu e o outro faz o que viu e não quer que confie. A gente repete, para finalizar, nós pensamos que estamos educando diferente, porque a gente diz que estamos fazendo como nós queríamos que os nossos pais tivessem nos educado, mas você está vibrando aquilo que você colheu dos seus pais. Então você recria, você repete. E quantas vezes eu estava desesperado, eu cheguei a comentar com algumas pessoas, amigos meus, até pensei, eu vou procurar alguma terapia, alguma coisa assim, porque muito cotidianamente, muito frequentemente, eu estava me vendo, sentindo e escutando, recriando ipsis literis posturas de meu pai. Com a sua vida. Hã? Com a sua vida. Não, em tudo na vida. Em tudo na vida, em todas as coisas. Recriando. Eu falei, então pronto, pô, aqui tem algo que eu preciso trabalhar. E o mais interessante não é isso. O mais interessante é você tomar consciência. Porque a partir do momento que eu tomei consciência, eu falei, então, eu vou procurar agora o caminho. É isso que a gente precisa fazer. Porque senão a gente vai fazer só aquela palestra que eu acho que você, eu lembro que você estava. Você também, eu lembro. Acho que talvez Cláudia também, não lembro. Foi sobre a questão da vibração, a autolibertação. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. A reprodução improdutiva. Nós estamos repetindo. A partir de como a gente rompe esse ciclo que você falou, como foi você. Como é que a gente rompe? Como é que a gente quebra isso? Inteligência, vontade firme, ação. E é libertador. É libertador. Quando você começa a É fácil. exercitar, Não é. O sacrifício ajuda, o esforço ajuda. Gente, mas é isso, gente, interessante. Não fizemos nada da produção. Eu aprendi muito. Nossa, Que bom que vocês gostaram. Agora eu vou fazer uma prece para finalizar.